Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é quinta-feira da Paixão. É uma semana muito especial, uma semana que antecede a Semana Santa e que antigamente e agora ainda em Roma, em muitas igrejas, tapam-se as cruzes com panos roxos e alguns retábulos para quase como que recuar no tempo, para irmos até antes da redenção, antes do Senhor dar a vida por nós, antes da Santa Missa. Hoje é quinta-feira e queremos começar já a meditar, a rezar, Senhor, na Santa Missa, na instituição da Santa Missa, na Eucaristia, nesse grande tesouro que Tu nos deixaste. E recordai-me de uma meditação que preguei no fim de semana passado. Estive a pregar um retiro a um grupo de universitários, fomos para uma casa no campo, no meio de vinhas e de pomares, uma coisa muito bucólica e simpática. Mas estávamos a começar a Semana da Paixão, estávamos muito perto da Semana Santa e pensava que fio condutor dar às 12 meditações. Era um retiro de silêncio, havia meditações, palestras, muitas outras atividades, mas para ajudar a falar com o Senhor interiormente, um retiro para falarmos com Deus, para nos descobrirmos, para descobrirmos o amor do Senhor por nós. E lembrei-me das estações da Via Sacra. Lembrei-me de ir pegar nessas estações e uma para cada meditação. Fui encaixando os vários temas, os temas tradicionais que se costumam utilizar no retiro e foram encaixando, efetivamente, calhou bem, funcionou. Um dos temas que irremediavelmente é bom falar, pelo menos eu considero que sim e gosto sempre de falar, é na Santa Missa, na Eucaristia. E qual das estações iria eu escolher para meditarmos nesse tema? Não foi difícil. Lembrei-me daquela estação em que Jesus é pregado na cruz. E veio à minha cabeça uma cena de uma força extraordinária realizada por Mel Gibson, naquele filme da Paixão de Cristo, precisamente na crucifixão. Quando o Senhor é levantado na cruz, quando a cruz é levantada sobre o Calvário, há um jogo de câmara em que se vê quem? São João. São João, que parece que é ele que levanta a cruz. E há flashbacks. Está muito bem realizado, porque para quem sabe o que é a Santa Missa, percebe. E percebe o que é que o realizador queria fazer. Queria nos transportar àquele momento. Naquele momento, João recorda-se da instituição da Eucaristia. Vê o Senhor a ser levantado e fica como que admirado. E o que é que se recorda? Das palavras do Senhor na véspera, em que diz: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E eis que o corpo do Senhor está ali, cravado, levantado. E parece que no flashback, naquela cena íntima, na última ceia, o Senhor levanta o pão. E depois de levantar o pão, a câmara passa para o Calvário, em que se vê a cruz do Senhor. É a renovação incruenta do sacrifício do Calvário, do mistério pascal. Diz-nos o Papa Francisco naquela carta, naquela Desiderio Desiderável sobre a liturgia, no ponto 7. O conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, o seu sacrifício, em obediência amorosa ao Pai. Se não tivéssemos tido a última ceia, isto é, a antecipação ritual da sua morte, não teríamos podido compreender
como a execução da sua sentença de morte poderia ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai. O único e verdadeiro ato de culto. De facto, visto, é mesmo assim. Não dava para perceber. Era muito complicado compreender. Só pela crucifixão seria uma tragédia. Mas ao verem-no, João pode recordar-se daquelas palavras: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. No templo, sobre o altar, os cordeiros eram imolados para a remissão dos pecados. Eram imolados assim e tirava-se-lhes o sangue. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Ainda há poucos dias na liturgia víamos Moisés a fazer um sacrifício, a tirar o sangue das vítimas e a dizer: este é o sangue da aliança, e a aspergir o povo com esse sangue. Um judeu saberia disto. E tudo começava a encaixar. Umas horas mais tarde, continuava o Papa, os apóstolos teriam podido ver na cruz de Jesus, umas horas mais tarde, depois daquela ceia ritual, na Quinta-feira Santa, se pudessem suportar o seu peso, ou seja, se tivessem conseguido fazer como São João, estar debaixo da cruz, poderiam entender o que significava corpo entregue, sangue derramado. E é disto que fazemos memória em cada Eucaristia. E vai lembrar depois, como Nosso Senhor, depois de ressuscitado dos mortos, vai fazer o mesmo, precisamente com os discípulos de Emaús, que esse gesto abre-lhes os seus olhos, cura-lhes a cegueira provocada pelo horror da cruz, fazendo-os capazes de ver o ressuscitado, de crer na ressurreição. Se olharmos para um altar, que vemos nós? Vemos o corpo e o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz o sacerdote. E nós dizemos: Senhor, eu não sou digno, as palavras do centurião, antes de comungar. O que acontecia com os judeus? Quando iam ao templo sacrificar os cordeiros, quando ofereciam sacrifícios pelos seus pecados, pois, como disse há pouco, recolhiam o sangue. João lembrar-se-ia de que tinha dito João Batista quando viu Jesus junto do Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olharia para ele, enfim, se calhar não sei se na altura conseguia processar toda aquela informação, era tudo muito duro, tudo muito... Mas ia vendo, estava tudo escrito nas Escrituras, não se lhe quebrará nenhum osso, como não faziam aos cordeiros. Assim acontece com o Senhor, o Cordeiro Pascal, é esse que vai tirar o pecado do mundo, o verdadeiro pecado do mundo. E é disto que fazemos memória, como diz o Papa. Nós vamos ao Calvário, assistimos à sua morte, à prova maior do seu amor por nós. E vivemos também a alegria da ressurreição. Quando o recebemos, quando o podemos abraçar na comunhão, quando o abraçamos interiormente, pois é como na manhã de Páscoa, em que Maria Madalena pois se lança aos pés do Senhor e o quer abraçar, e Nosso Senhor diz: não me detenhas ainda. Depois, na comunhão já o poderá fazer. Podemos imaginar a emoção de Nossa Senhora cada vez que recebia o Senhor e a recordar-se-ia do Calvário, de toda a paixão, mas também recordar-se-ia daquele abraço na manhã da ressurreição, nessa manhã cheia de luz, quando o seu filho a vem visitar, quando ela o abraça, quando o vê vivo, ressuscitado. Que alegria! Tudo isto é a Santa Missa. Tudo isto, dentro de 8 dias, viveremos a sua instituição, viveremos a primeira missa, a antecipação da morte do Senhor e da sua ressurreição, para depois vivermos na sexta-feira a sua morte, para depois, enfim, todo o mistério pascal se renova, se torna presente na Santa Missa.
Hoje pedimos ajuda à nossa Mãe do Céu para nos prepararmos para esta Semana Santa. Queremos vivê-lo com intensidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.